Você consegue pensar em um lugar onde não é permitido rir, comprar coisas em lojas ou usar a internet? Além disso, você teria que lidar com quedas de energia à noite. Isso pode parecer difícil de acreditar, mas é o que acontece com 25 milhões de pessoas que vivem na Coreia do Norte. Este é o lado obscuro da Coreia do Norte. Tudo começou no final da Segunda Guerra Mundial, no verão de 1945, quando a guerra estava chegando ao fim. A União Soviética de Stalin e os Estados Unidos começaram a estabelecer suas áreas de influência, tornando-se as duas grandes nações poderosas do mundo. Eles dividiram a Coreia em duas partes, com a União Soviética tomando controle do norte, que se tornou a Coreia do Norte, e os EUAR controlando o sul, que se tornou a Coreia do Sul. Assim nasceram duas nações com suas respectivas influências, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Assim como seus mentores entraram em uma longa Guerra Fria. Uma das figuras mais importantes da Coreia do Norte é Kim Il-sung, que era o avô de Kim Jong-un. Ele nasceu na Coreia, mas depois mudou-se para a Manchúria, onde se juntou aos lutadores que se opunham aos japoneses. Ele progrediu em suas posições e acabou se unindo ao exército soviético. A União Soviética viu potencial nele e o apoiou, o que permitiu que ele iniciasse uma guerra com o Sul. Após Kim Il-sung, seu filho Kim Jong-il assumiu o comando até sua morte em Doi, quando o líder atual, Kim Jong-un, assumiu o controle. As coisas continuaram no mesmo caminho. Se você já reclamou sobre a falta de respeito pelo país ou a falta de liberdade para falar, vai ficar chocado ao saber o que acontece com as pessoas que se atrevem a expressar até mesmo a menor crítica ao governo norte-coreano. A opressão política na Coreia do Norte é muito ampla. As pessoas são monitoradas constantemente, tanto fisicamente quanto digitalmente. Elas são ensinadas de maneira incansável a pensar de uma certa maneira, sem espaço para opiniões diferentes. Se você é norte-coreano, enfrenta um isolamento físico do resto do mundo. Não pode deixar o país sem a permissão do governo. Aqueles que podem viajar para fora das fronteiras são principalmente diplomatas, estudantes mais específicos ou atletas. Mesmo eles são monitorados 24 horas por dia, 7 dias por semana e têm que participar de reuniões especiais quando voltam para a Coreia do Norte. A mesma regra se aplica a turistas estrangeiros que visitam a Coreia do Norte. Durante a excursão, um guia fornecerá instruções detalhadas sobre vestimenta, comunicação e comportamento. Fotografar em determinadas áreas ou passear sozinho é proibido. Os passeios serão privados com um guia acompanhando durante todo o tempo. Quem tentar sair ou entrar ilegalmente ou desobedecer às normas enfrentará consequências severas, como o trabalho forçado. O isolamento não é a única experiência dos norte-coreanos. Eles têm acesso a apenas 28 sites, todos controlados pelo governo. Esses sites possuem informações limitadas, como receitas típicas, notícias locais e dados sobre universidades do país. Se alguém for pego ouvindo ou assistindo conteúdo de mídia estrangeira, pode ser enviado para campos de prisioneiros políticos ou até mesmo ser executado. O país ocupa a última posição, 180º lugar entre 180 países, em termos de liberdade de imprensa, o que significa que enfrentam a pior situação do mundo nesse aspecto. Isso ocorre porque o governo evita influências externas que possam interferir na doutrinação que enaltece a dinastia Kim e demoniza outros países, especialmente os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Por outro lado, a família Kim reescreveu a história, retratando Kim Il-sung como o libertador da Coreia da ocupação japonesa. Ele obriga seu povo a chamá-lo de líder celestial, e estátuas dele estão espalhadas por todo o país. O aniversário dele ocorre no final de dezembro, porém é lamentável que os norte-coreanos não possam celebrá-lo. Outra regra surpreendente do governo norte-coreano é a proibição de rir, consumir álcool ou participar de atividades de lazer ou comemorativas durante o período de luto pelo falecido Kim Jong-il. Todos os anos, há um período de 10 dias de luto a partir de 17 de dezembro. Em 2021, que marcou o 10º aniversário da morte de Kim Jong-il, o período foi ampliado para 11 dias. Se alguém desobedecer a essa regra, será preso e tratado como criminoso. Além disso, o governo norte-coreano não apenas monitora e restringe o acesso à informação, mas também dita como as pessoas devem se vestir e se apresentar fisicamente. O país possui um site oficial de cortes de cabelo aprovados, com 14 opções para mulheres e 14 para homens, totalizando 28 estilos.
Além disso, no momento, o país proibiu 9 estilos de moda, como calças justas ou jeans skinny, cabelos compridos para mulheres casadas, camisetas de couro, casacos de trincheira, penteados espinhosos, cabelos tingidos com cores chamativas, jeans rasgados, estilo mohawk e piercings no nariz. Caso você planeje desafiar essas regras, esteja ciente de que poderá ser enviado para campos de trabalho forçado. Também conhecidos nesses campos, prisioneiros políticos e suas famílias são obrigados a realizar trabalhos em condições difíceis. Muitas pessoas inocentes são enviadas para esses campos devido à política de punição de 3 gerações. Isso significa que até 3 gerações da família de um prisioneiro podem ser enviadas para o campo, independentemente da culpa. Até a associação com ex-detentos ou desertores da Coreia do Norte é suficiente para ser considerado culpado. Esses campos, como o Kwalisu 15 e 16, têm capacidade para abrigar até 20 mil detentos cada. Estima-se que o número total de prisioneiros seja cerca de 120 mil. Relatórios provenientes do norte indicam que o país está enfrentando uma das maiores crises de fome de sua história desde a Grande Fome dos anos 1900. Aproximadamente 5% da população, ou cerca de 1 milhão de pessoas, foram afetadas pela insegurança alimentar. A Coreia do Norte reluta em abrir sua economia e depende da autossuficiência, mesmo enfrentando solos desfavoráveis para a agricultura. A pandemia agravou ainda mais essa situação, e o país é inflexível em relação à redução das importações e ao fechamento de suas fronteiras. Algumas organizações internacionais ofereceram ajuda para lidar com a escassez de alimentos na Coreia do Norte. Porém, o Jornal Nacional do país desencoraja a confiança na assistência externa, comparando a ingerir doces venenosos. A situação é tão grave que aproximadamente 40% da população norte-coreana enfrenta subnutrição e depende de ajuda humanitária. De acordo com pesquisas conduzidas pelo Programa Mundial de Alimentos, a situação é tão crítica que o governo chegou ao ponto de orientar seus cidadãos a utilizar fezes como fertilizante para aumentar a produção agrícola. Cada cidadão é obrigado a produzir 150 quilos de estrume a partir de resíduos humanos e trabalhar em fábricas estatais. Além disso, há desafios no fornecimento de eletricidade. Embora o fornecimento de energia costumasse ser interrompido à noite durante o governo de Kim Jong-il, houve uma melhora sob o governo de Kim Jong-un, com as luzes das ruas acesas durante a noite. No entanto, essa melhora foi de curta duração devido às crescentes demandas na capital, Pyongyang. Atualmente, nas províncias, há um aspecto interessante sobre o fornecimento de eletricidade. Se você já usou toda a quantidade de eletricidade que lhe foi permitida para o dia, então você terá que viver no escuro pelo resto do dia. Outro tópico intrigante é uma teoria da conspiração que surgiu em abril de 2020. Surgiram rumores de que Kim Jong-un teria sido substituído por uma cópia e que estaria morto, uma vez que ele não apareceu publicamente por semanas. Isso levou muitas pessoas a especularem que ele poderia estar enfrentando uma doença grave. Kim reapareceu em maio, aparentemente saudável, mas então começaram a surgir teorias de que um sósia estaria assumindo o seu lugar, enquanto o verdadeiro Kim estaria morto. A inteligência sul-coreana investigou essa questão e afirmou que era realmente Kim, o verdadeiro, e não um sósia. No entanto, essas alegações são baseadas em análises detalhadas de vídeos em alta resolução e técnicas de análise facial e corporal. Ainda existe a possibilidade de que a Coreia do Norte esteja usando imagens antigas para manter uma aparência e esconder a verdade sobre Kim. A natureza secreta do país faz com que tudo seja possível. No geral, a Coreia do Norte é um país frequentemente imprevisível, mas espero que um dia seu povo possa viver em um ambiente mais livre e respirar a liberdade. Mas e aí? O que você acha de tudo isso? Você deseja conhecer esse país pessoalmente? Então compartilhe esse vídeo para alguém que você sabe que vai gostar. Até mais, fui.